desenvolver à medida que a gente vai avançando. É mais um bate-papo mesmo, não precisa ser tão formal. Eu vou começar apresentando pelo PowerPoint e depois eu vou passar para o próprio página do Portal de Periódicos da CAPES, porque se vocês quiserem ir acompanhando também. Então, é isso. Eu vou iniciar a apresentação aqui. Bom, deixa eu só mostrar aqui. O que é o Portal de Periódicos da CAPES? O Portal de Periódicos da CAPES é a maior biblioteca virtual de informação científica do mundo. Ele tem cerca de mais de 37 mil títulos de revistas acadêmicas, são os periódicos, disponíveis para consulta em texto completo. Tem 126 bases de dados de referência e resumo para levantamento bibliográfico e mais de 2.500 documentos entre capítulos de livros, relatórios e outros tipos de publicações. O portal ele foi criado em 1997 e ele sofreu uma série de mudanças ao longo desse período. Acho que a principal mudança para o usuário, para quem utiliza, para o pesquisador, ocorreu há cerca de 4 anos atrás, porque antigamente a gente tinha que fazer a pesquisa dentro de cada uma das bases e depois ele criou um metabuscador, então você faz a pesquisa integrada, você pode fazer a pesquisa por assunto e ele vai localizar a totalidade do que tem disponível dentro do portal de periódicos. E como eu falei aqui, apesar de ter esse nome, Portal de Periódicos, ele tem uma série de outros documentos, além das revistas científicas, dos periódicos propriamente ditos. Então, a gente vai mostrar um pouco as funcionalidades, como é que faz para fazer essas pesquisas e como faz para acessar o Portal de Periódicos. Então, para acessar o Portal de Periódicos, existem 3 formas. A primeira forma de acesso seria dentro da instituição. Então, quando você logar dentro da instituição, ele vai aparecer a identificação aqui da universidade. Eu vou abrir aqui no portal direto para mostrar para vocês. Deixa eu só... Na apresentação está aparecendo... Só um minuto. Está um pouco lento. Apareceu a página. Bom, então aqui dentro da página direto do portal, para acessar, basta colocar periódicos.capes.gov.br, ele vai direcionar para essa página aqui. Então, acessando aqui dentro da universidade, ele já vai identificar aqui que a gente está acessando com identificação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Qualquer computador comprado aqui na universidade, ele já é cadastrado o IP, a faixa de IP, e é habilitado para acessar o conteúdo integral do portal de periódicos. Quando a gente acessa de casa, ele vai aparecer aqui. Você está acessando o conteúdo gratuito do portal de periódicos. Aparece essa informação de gratuito. Então, a gente consegue fazer a pesquisa, mas não consegue ter acesso ao conteúdo integral do que tem disponível dentro do portal. Então, para fazer esse acesso de casa, para ter acesso ao portal de casa, sem ser de um computador daqui, e ter acesso ao conteúdo completo, tem a possibilidade de você fazer esse acesso via CAF, que é o acesso identificado. Aqui ele já está identificado, mas eu vou mostrar rapidamente como é que funciona, para mostrar para vocês. Clicaria aqui em acesso CAF, ele vai abrir uma página para que a gente identifique qual é a instituição que a gente tem vinculação, seja estudante, seja docente, seja técnico, para fazer esse acesso. Aqui a gente colocaria coloca a sigla da universidade, identifica aqui Universidade Federal Rural de Pernambuco, clica aqui em enviar. Aqui, como eu já estou identificado, mas aqui eu poderia colocar o login do SIGA. Aqui ele tem ele utiliza o login do SIGA, então é aquele nome que a gente utiliza no e-mail antes do arroba, o apelido. O meu, por exemplo, é edson.cnascimento e a senha é a senha de serviços integrados. Essa senha a gente utiliza aqui na universidade para 3 serviços. Para acesso ao portal de periódicos CAPES, para alguns acessos de proxy, via proxy para alguns serviços e para a rede Wi-Fi da universidade. Aí também para quem utiliza o AVA, o ambiente virtual de aprendizagem também utiliza essa senha de serviço remoto. Pode perguntar. Tem. Agora tem que entrar em contato com a STD, com a Secretaria de Tecnologia Digital daqui da universidade.
depois que eu avançar, eu mostro para vocês como fazerem esses atendimentos na STD. Tem também o número de telefone, que é o 3320-5999, que você pode abrir atendimento para os serviços da STD. Aqui eu não vou fazer a identificação, porque, como vocês viram, eu estou identificado lá enquanto Universidade Federal Rural Pernambuco. Então, está aqui identificado. Então, é igual ao mesmo acessar em casa com esse acesso, né? Isso. É o mesmo que eu estou aqui. Não é o gratuito, é o da universidade. Quando você fizer o login, ele vai mudar aqui dessa frase que aparece. Você está acessando o conteúdo gratuito e vai aparecer exatamente isso aqui, o FRPE. Então, você vai estar acessando exatamente o que tem acesso de dentro da universidade. Isso. Então, essas são as modalidades de acesso, o acesso identificado. Ah, não está aparecendo, não. Só um minuto. Está apresentando aqui, né? Só um minuto. Aqui está bem lento. Aqui. Apresentar janela. Bom, então, essas são as três modalidades de acesso: o acesso identificado, o acesso livre e o acesso remoto. Então, o acesso identificado e o acesso remoto, a partir da identificação via CAF que vocês fizerem, vocês vão ter acesso ao conteúdo integral do portal de periódicos. Então, aqui, como eu falei, quando você acessar de fora da universidade, antes de fazer a identificação, vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Você tem acesso ao conteúdo gratuito do portal de periódicos da CAPES. Aí você faz acesso via CAF e faz a identificação para ter acesso ao conteúdo completo do portal. Realizando o login, aqui tem mais algumas informações sobre o acesso CAF. E aqui as modalidades de busca do portal. Então, o portal ele apresenta 4 modalidades de busca. A primeira é a busca por assunto, buscar assunto. A segunda é a lista de bases e coleções. A terceira é a lista de periódicos, e a lista de livros. Então, existem essas 4 possibilidades de fazer a busca, ou ainda fazer a busca geral aqui, nessa primeira barra que aparece logo na página inicial, que seria uma busca para buscar tudo. Então, a partir daqui, a gente pode colocar uma série de termos para fazer a busca, uma combinação separada por espaço, normalmente, e ele vai combinar. Vai entender essa mais essa e fazer a busca. Se vocês quiserem sugerir algum termo para que a gente faça a busca inicial aqui, pode ser qualquer assunto geral. Agroecologia? Certo. Vou botar aqui agroecologia e vou clicar aqui na busca, dar um Enter. Ele vai estar fazendo a busca integrada. Então, aqui a gente já traz alguns resultados. Ele vai trazer sempre nessa disposição aqui. Então, aqui vai informar qual tipo de material. Esse aqui é um livro. Aqui, um artigo científico. Aqui, um periódico, uma revista científica. Aqui, artigo. E vai ter essas informações aqui. Aqui vai ter a informação do título do artigo. Aqui, as informações de autoria do artigo. Aqui, ele traz um breve resumo do conteúdo desse artigo, e aqui as informações da publicação. O título da revista, o ano de publicação, e aqui ele traz mais algumas informações. Para acessar esse documento, eu posso clicar diretamente no título, ele vai direcionar para a página da revista, ou clicar aqui em Ver Editor, ou ainda, aqui em Disponibilidade, verificar as bases de dados que esse documento está disponível. Muitas vezes o mesmo documento está disponível em mais de uma base de dados, então vai ter essa opção aqui de ver a disponibilidade. Eu fiz a pesquisa inicial aqui em língua portuguesa. A sugestão que a gente faz é sempre fazer a pesquisa em língua inglesa, porque o portal de periódicos, 80% dos documentos são em língua inglesa, os outros 20% está dividido em todos os outros idiomas, incluindo o português.
O interessante de fazer essa pesquisa em língua inglesa inicial é porque ele vai pesquisar todos os documentos, independente do idioma, porque eles fazem a indexação dentro do portal é feita em língua inglesa. Então, pelo menos o título, o resumo e as palavras-chave vão ser indexadas em língua inglesa. Então, eu fazendo essa pesquisa inicial já nesse idioma, eu vou recuperar um número maior de documentos. Claro que vai depender do tipo de pesquisa que eu estou fazendo. O que eu estou simulando aqui é uma pesquisa inicial, para verificar o que é que tem de disponível. Se eu estou pesquisando um documento específico, eu vou pesquisar ou pelo autor ou pelo título e vai ter essa diferença. Só para mostrar a diferença para vocês aqui, numa busca em língua portuguesa de agroecologia, ele recuperou 7.057 resultados. Parece um número grande. Eu vou replicar a mesma pesquisa eu vou refazer a pesquisa, na verdade, e colocando em língua inglesa. Eu botei aqui agroecology e ele vai recuperar certamente um número muito maior. Ó, de 7.000 documentos, aumentou para 109.707 documentos. Claro que ninguém teria tempo humano para fazer a leitura, nem que fosse o resumo de todos esses documentos, mas a partir daí o que a gente pode fazer é trabalhar com esses refinamentos que estão disponíveis aqui no portal, no próprio portal. Então, aqui do lado esquerdo, ele vai trazer uma série de opções para a gente refinar essa busca inicial. Eu poderia já acrescentar algum outro termo nessa própria busca aqui, acrescentar o que eu quero específico dentro de agroecologia, ou realmente fazer já com esse assunto e fazer esse refinamento. Então, aqui nessa busca, na busca tudo, ele já traz algumas opções. Então, eu poderia definir qual é o campo que eu quero que contenha agroecologia, pode ser título, autor nesse caso não seria, mas pode ser assunto, editor, enfim, depende da pesquisa que eu estou fazendo. Eu poderia ainda acrescentar outro campo aqui, eu posso adicionar outro campo e colocar qualquer campo também. Eu poderia acrescentar, por exemplo, Brasil, só me interessa a agroecologia dentro de Brasil. Como eu fiz a pesquisa aqui em língua inglesa, eu estou colocando Brasil com Z, então eu posso já acrescentar Brasil e refazer essa busca para diminuir esse resultado. Então, diminuiu aqui para 10.651 resultados. A partir daqui, como eu falei, a gente pode utilizar esses refinamentos. Então, aqui a gente tem a opção de expandir os resultados. Eu sugiro que utilizem mais quando der um resultado muito menor aqui, porque aí ele expande os resultados acrescentando palavras similares, sinônimos de agroecologia e de Brasil. Aqui nessa busca, eu fiz a pesquisa com 2 termos separados, então ele está localizando agroecologia e Brasil em qualquer parte do texto, não exatamente a palavra combinada. Nesse caso aqui também não seria um termo composto para fazer a busca, então ele está fazendo essa busca separada. Aqui, na primeira opção de refinamento, porque aqui seria expandir resultado. Na primeira opção de refinamento, ele informa se é de acesso aberto ou não, então eu teria já essa opção, porque o que acontece é o seguinte, a CAPES faz a assinatura dos acordos com os editores e algumas revistas também disponibilizam documentos que não estão na íntegra, mas você tem pelo menos acesso a título, resumo, palavras-chave. Porque aí você tem a possibilidade também de localizar algum documento que não está disponível no texto completo no portal, mas que você pode buscar por fora em algum outro mecanismo. Inclusive, depois eu vou falar sobre o Comute, que é uma forma também de fazer essa busca de materiais quando não localiza na internet, enfim, nas bases de dados que a gente tem assinado. Então, só ainda falando sobre o portal de periódicos, eu esqueci de falar algumas coisas importantes. O portal ele vem fazendo algumas alterações no acesso. Antigamente, eles criavam alguns critérios para acesso. Então, se a universidade tivesse pelo menos um mestrado e um doutorado com boa avaliação na Qualis, enfim, na produção, ele tinha acesso ao conteúdo integral do portal de periódicos. Nos últimos anos, teve algumas alterações. Então, a gente não tem acesso a conteúdo integral do portal. Eles fazem uma varredura, identificam o que está sendo mais acessado dentro da universidade e eles têm feito alguns cortes. Então, algumas revistas que não estão sendo acessadas por aquela determinada instituição, eles retiram do portal. Então, se vocês identificarem alguma revista que aparece lá com acesso integral
e não esteja habilitada para a nossa instituição, vocês podem solicitar para a gente verificar a possibilidade de incluir novamente essa revista. Isso, eu vou deixar os contatos, vocês podem solicitar. E existe a possibilidade de fazer o contato direto. Mas como a gente tem uma administração local do portal de periódicos, a gestão, aí a gente pode fazer essa solicitação dentro de uma administração que a gente faz, que é o AdminP, que é administrar o... Quando identificar alguma revista que aparece como disponível no portal de periódicos e ela tiver com acesso bloqueado, aí vocês podem solicitar a gente, que a gente solicita para ter o acesso novamente à revista. Aqui, voltando aqui nos refinamentos, eu não vou acessar, não vou clicar aqui no acesso aberto, eu vou deixar normal. Eu posso já selecionar aqui o tipo de recurso. Então, ele vai trazer aqui uma gama de possibilidades aqui, ó. Artigo, capítulo de livro, artigo de revisão, editorial, paratexto, carta, outro, livro, errata, dissertação. Ele traz todos os documentos que tem disponíveis no portal. Estava direcionando para uma página que não tinha nada a ver. Nesse caso, é interessante reportar dentro do próprio perfil do próprio site do periódico da CAPES. Certo. Voltando aqui, aqui a gente está identificado para acesso ao conteúdo do portal, mas existe a identificação para administração do perfil, do seu perfil. Então, aqui, ó, no topo do site tem a opção de entrar aqui. Quem não tiver feito o registro pode fazer o registro. A partir desse registro, você consegue... Eu vou fazer a identificação aqui. A partir desse registro... Você consegue fazer reporte de erros ou tirar dúvida com relação a também pode ser dessa forma, ou, como eu falei, pode reportar para cá, para a gente, e a gente faz para o atendimento. Isso. No final, ela falou que tentou acessar uma base e estava direcionando para um site que não tinha nada a ver, um site de cassino. Aí, nesse caso, o interessante é reportar o erro dentro do portal da CAPES. A gente tem que cadastrar. Isso, faz o cadastro aqui. Não, deixa eu só fazer essa diferenciação. Aqui na rede CAF, no acesso CAF, é o cadastro para a gente ter acesso ao portal, ao conteúdo do portal. Esse acesso aqui é o acesso para a gente administrar o perfil pessoal da gente. Então, tem esses dois logins que a gente pode fazer. A partir do momento que eu tiver aqui identificado, eu posso vir aqui no final da página aqui, ó, e tem suporte regional e fale conosco. Então, no caso de identificar alguma página que está abrindo que não tem a ver com o portal, a gente pode fazer essa reclamação aqui e fazer o reporte aqui. Então, tem um assunto aqui, ó. Então, nesse caso, seria alteração de dados, assinatura, problemas de acesso, talvez, e faria o relato aqui e enviaria. Depois que você tiver identificado aqui. Voltando lá para o resultado... Faz diferença eu buscar estando logado ou buscar sem estar logado? Não faz diferença. A diferença vai ser se você estiver acessando já identificado, porque aí ele vai trazer o resultado, mas não vai permitir que você acesse o conteúdo. Mas o interessante de fazer esse login aqui é que você consegue administrar. Ontem eu estava fazendo os testes e, na verdade, eles estão fazendo umas alterações na interface e a gente identificou que tem... Tá sem áudio, minha gente, para todo mundo ou só para mim? Ah, ficou mudo.
Estamos sem aula. Agora? Agora, desculpa, acho que eu tinha... Voltou. Então, não, é um cadastro pro periódicos. Isso. Você vai clicar. O que a gente indica é que você faça com um e-mail institucional. Aí você vai criar um apelido, um nickname lá e criar uma senha para acessar a sua conta dentro do portal. Voltando aqui nos resultados, aqui a gente tem as opções de refinamento. Então, eu vou selecionar aqui de forma arbitrária, mas, enfim, só para mostrar algumas opções, eu vou marcar aqui artigo, vou marcar aqui... Vou deixar só artigo, tem uma quantidade boa, tem 10.933, e eu posso fazer essa seleção e ir clicando em filtrar. Então, eu cliquei aqui em artigo, aqui tem a opção de ano de criação, o ano desse documento. Sim. Então, aqui aparece de 1970 a 2025. Eventualmente, aqui vai aparecer um ano posterior ao ano vigente, 2026. Não é erro do portal, é inclusive uma coisa interessante. O portal de periódicos, ele disponibiliza alguns documentos que ainda, principalmente em revistas científicas, que vão ser disponibilizadas, estão aguardando a periodicidade da revista. Por exemplo, uma revista que tem uma periodicidade semestral, e a gente está no segundo semestre de 2025, mas ela já tem alguns artigos aprovados de 2026, a gente vai ter acesso a esse documento de forma muito mais rápida. Ela já vai estar disponível no portal de periódicos. É um acordo que a CAPES faz com os editores. Então, é o que a gente chama de artigo no prelo, ou article in press, em inglês, artigo no prelo. E isso não tem nenhum ônus, a gente pode, inclusive, fazer a referência desse documento e colocar essa informação. Artigo no prelo, porque ele já passou por toda a revisão, pelo corpo editorial, já passou pela revisão e já está pronto, está só aguardando realmente a periodicidade da revista para disponibilizar. Então, eventualmente, vai aparecer um ano posterior aqui. Nesse caso aqui não apareceu 2025, também porque a gente está bem no início do ano. Mas no segundo semestre, normalmente, já não aparece alguns documentos do ano posterior ao ano vigente. Aqui eu poderia já digitar ou vir aqui nessa seta e fazer já essa... eu vou colocar 1990 para não diminuir tanto, até 2025. Aqui teria a opção de definir se eu quero uma produção só a produção nacional, sim ou não. Aqui ele traz a opção de se esse documento é revisado por pares. Esse documento revisado por pares significa que passou por um corpo editorial especializado. Então, isso também traz uma maior qualidade à nossa pesquisa. Então, a gente pode marcar aqui, seria uma forma também de fazer esse refinamento, ou dependendo do tipo de pesquisa, deixar não marcado para que traga outros documentos que não sejam só de revistas científicas. Eu vou deixar aqui marcado. Aqui tem a opção de selecionar as áreas do conhecimento. Então, ele vai trazer as áreas do CNPq, multidisciplinar, ciências biológicas, humanas, todas as áreas, então, relacionado àquele assunto inicial, que foi a agroecologia, que eu fiz a pesquisa. Eu não vou marcar aqui para não refinar tanto. Aqui tem a opção para selecionar também idioma. Então, aqui, português aparece em primeiro lugar, inglês em segundo, espanhol. Aí eu posso marcar aqui, vou marcar os 3 primeiros idiomas, vou marcar francês também. Aqui tem a opção também de selecionar os editores, eu não vou marcar, e vou clicar aqui em filtrar. Então, ele vai diminuir aquele meu resultado inicial de acordo com esses filtros que eu utilizei. Então, ele incluiu aqui o ano, o tipo de revisão por pares. Então, aqui no topo da minha pesquisa, ele vai trazer esses refinamentos que eu fiz. Então, se em algum momento eu achar que o número de resultados diminuiu muito ou fugiu muito do que eu estava esperando como resposta, eu tenho a opção de clicar nesse xizinho e voltar para o resultado maior. Então, eu poderia tirar o revisado por pares, por exemplo, ou tirar o tipo de recurso que eu marquei apenas artigos, ou ainda o idioma e voltar para o resultado com todos os idiomas. Eu vou deixar esse resultado aqui e vou mostrar para vocês como se apresentam os dados, como eu falei aqui.
Aqui vai estar só artigo, né? O tipo do material, porque foi um dos refinamentos que eu fiz. Aqui vai estar a informação se é de acesso aberto, aqui tem informação também que é produção nacional e aqui a informação revisada por pares. Aqui vai estar o título do documento, o título do artigo, aqui as informações da autoria, dos autores e autoras. Aqui um breve resumo, o que eles chamam de abstract. E aqui os tópicos e as informações sobre a revista e o ano de publicação. Os resultados aqui, dentro do portal de periódicos, eles utilizam algumas métricas para decidir o artigo que aparece lá no topo. Algumas métricas são o que a gente chama de dados bibliométricos. Então, um artigo que é muito citado, que ele tem uma boa utilização para a criação de outros artigos, ele vai aparecer no topo. Outra coisa que eles utilizam também é o ano, e uma que é mais matemática, computacional, é o número de vezes que aquela palavra que eu fiz da busca se repete. Então, quanto mais aquela palavra se repete ao longo do texto, ele vai para o topo. Aqui, clicando no título, ele vai direcionar para esse artigo. Aqui ele vai trazer mais algumas informações. E aqui a gente já teria a opção para abrir o artigo, ver no editor. Naquela página inicial também já vinha direto, se você não quisesse, mas aqui eles trazem mais algumas informações aqui no corpo do texto. Aqui, ó, o resumo completo e mais algumas informações da publicação. Então, clicando aqui em ver no editor, ele vai direcionar para o documento para a gente ter acesso na íntegra. Então, está aqui o documento, ele aparece aqui em HTML, mas aparece já aqui o PDF para a gente abrir. Deixa eu só... Aqui, desculpa, estou bem cego. Aqui. Dá para visualizar o PDF. A partir desse momento aqui eu posso salvar no meu computador, enfim, e fazer a utilização desse documento. Então, vai estar aqui o artigo completo. Alguns documentos, eles já apresentam os links para os outros documentos, quando a gente vem aqui nas referências. Então, aqui ele já traz, ó, alguns... Está com PDF-A, então ele já traz os links para que a gente possa já abrir outros documentos a partir do documento original. Então, é interessante porque se eu vi uma citação dentro do documento e foi algum artigo que me interessou, já posso clicar diretamente aqui e verificar também se ele está disponível no portal de periódicos. Então, eu vou clicar aqui nesse primeiro só para mostrar e ele vai direcionar para esse outro documento. Ó, ele clicou aqui a citação, ele direcionou para o Google Acadêmico, não direcionou para o portal. No portal, ele vai estar aqui, ó, nos artigos recomendados também. Então, tem como a gente acessar. Bom, esse seria a busca por assunto. Eu vou falar agora um pouco sobre... Eu vou voltar aqui naquele resultado. Vou falar sobre algumas estratégias de buscas que a gente pode utilizar aqui na busca. A gente fez uma busca aqui, buscando tudo, fazendo uma busca integrada, mas a gente tem a opção de busca simples também. Então, podem ver aqui que ele combinou com o END, Brasil, END, Agroecologia e Brasil. Além desse, a gente tem o que a gente chama de operadores booleanos dentro do portal de periódicos, que são 3 termos que a gente utiliza, que é o AND, o OR ou o NOT. Esses termos são para a gente combinar, excluir ou fazer a utilização de sinônimos. Quando a gente faz a utilização desses operadores, funciona dessa seguinte forma. O AND funciona como a palavra fornecendo a interseção, ou seja, mostra apenas os resultados que contenham todas as palavras digitadas, restringindo a amplitude da pesquisa. O O funciona como a palavra OU, mostrando a união dos conjuntos, ou seja, a base de dados fornece a lista dos artigos que contenham pelo menos uma da palavra, uma ou outra. Então, tem que fazer essa... A gente utiliza o O utilizando palavras sinônimas, para que faça a busca das duas palavras. E o NOT funciona como exclusão. Ele inclui os termos que venham antes do operador e exclui da pesquisa o termo que vem após o operador.
Então, eu quero pesquisar, por exemplo, agroecologia. Existe alguma coisa dentro de agroecologia que não me interessa. Então, eu posso colocar agroecologia, note educação. Não me interessa educação dentro de agroecologia. Education, na verdade, enfim, depende da forma. Então, a gente pode utilizar. Dentro dessa pesquisa simples, a gente faz o uso desse operador sempre em caixa alta para diferenciar do que é termo de pesquisa e do que é operador. Então, aqui a gente está combinando agroecologia e Brasil, mas eu poderia colocar agroecologia, not education, como eu falei, e eu não quero educação. Aí eu colocaria em caixa alta o operador e o outro termo em minúsculo aqui. Aí eu posso dar um Enter aqui. E provavelmente essa busca aqui, ele está excluindo tudo que tiver educação dentro de agroecologia. Está buscando só exatamente agroecologia. O outro, dentro dessa pesquisa inicial, aqui na busca avançada, ele já traz essas opções de operadores aqui, ó. Quando a gente faz a busca, deixa eu botar aqui. Vou botar novamente agroecologia. Quando eu acrescento aqui, ó, adicionar outro campo, ele já traz a opção aqui, ó, and ou não. Então, ele já faz essa combinação também. Então, eu posso aqui acrescentar mais uma palavra, posso combinar dois sinônimos para que ele pesquise agroecologia e algum outro termo que seja similar, ou utilizar o não e excluir algum termo dessa minha busca inicial. São dois caminhos para a mesma coisa. Para a mesma coisa. Escrever em cima, o em, uma pessoa que você quer, ou abrir uma nova aba. Tanto faz. Na busca tudo, ele já traz essas opções da gente acrescentando os campos e utilizando esses operadores a partir dessa opção aqui. Na busca simples, a gente vai criar uma estratégia de busca e acrescentando os termos, lembrando sempre de diferenciar, de utilizar em inglês e diferenciar o que é termo, colocando em caixa alta o que for operador. Se eu vou fazer uma questão sistemática, a gente tem que colocar, né? O ideal é fazer a busca simples e eu montar e você não fazer separado. Aí você vai explicar qual foi a estratégia de busca que você fez. Normalmente, quando a gente faz quando a gente faz o relato de como foi a estratégia de busca, a gente vai acrescentando. Deu X resultados, eu achei insuficiente, acrescentei outro termo. Deu X resultados, eu acrescentei o operador booleano e trouxe tal resultado. Normalmente, a gente faz dessa forma, quando vai fazer o relato, enfim. Além desses operadores, a gente tem alguns caracteres especiais que a gente pode utilizar para fazer essa estratégia de busca também. Os principais que a gente utiliza são a aspa. A gente pode utilizar as aspas para buscar termos compostos. Então, eu vou passar de agroecologia para outro termo aqui, mas a gente poderia buscar, por exemplo, diálogo dos saberes. Pronto. Nesse caso aqui, eu vou vir aqui para o Google Tradutor para ver o que ele me sugere. Inclusive, a gente, como a gente tem essas tecnologias, essas ferramentas, a gente pode utilizar. Se a gente tiver alguma dificuldade ou barreira linguística, a gente utiliza dessas ferramentas para facilitar diálogo, dos saberes. Eu vou ver como é que o Google me sugere aqui. Do inglês para o português, erro de tradução. Tá. Eu estou do inglês. Do português para o inglês, desculpa. Aí eu fiz o. Ele colocou aqui Dialogue of Knowledge. Bora ver se funciona no resultado. Então, aqui na busca, como é um termo composto, eu vou utilizar as aspas para que ele não busque saberes e diálogo em qualquer parte do texto. Então, eu coloquei a aspa inicial, eu vou fechar aqui as aspas. Então, ele só vai me trazer resultado se a expressão vier exatamente dessa forma, o termo que eu fiz a busca. Então, eu coloquei o termo com as aspas.
Ó, ele me trouxe 103 resultados. Se eu achar que esse número é pequeno, eu posso também fazer a opção aqui, ó, de expandir os resultados. Provavelmente ele vai acrescentar alguns termos que sejam similares. Nem aumentou tanto, aumentou para 257. Mas está aqui, ó. Vai ter que aparecer exatamente dessa forma porque eu utilizei as aspas. Se eu colocasse as aspas, além de não buscar exatamente isso, ele vai buscar em qualquer parte. Inclusive, com esse off aqui, vai trazer um número bem grande de coisa que talvez nem seja o que a gente está buscando. Ele vai entender como diálogo diálogo de saberes. Então, ele vai pesquisar, ó, aumentou para 37.898, mas certamente não é o que eu estou querendo como resultado. Então, é interessante utilizar as aspas. Além das aspas, a gente tem o caractere coringa, que é interrogação, que é para substituir alguma letra dentro de uma palavra. Então, se eu quero buscar Brasil com S e com Z, eu posso utilizar, ao invés de repetir Brasil com S com Z, eu posso substituir essa por essa interrogação. Deixa eu só verificar aqui. Aqui também ele dá como exemplo woman ou women, mulher no plural ou no singular. Então, a gente pode substituir também para que ele recupere das duas formas. E o outro que a gente pode utilizar como caractere especial é o asterisco. O asterisco serve para a gente utilizar o radical da palavra. Ele dá como exemplo aqui behavior ou behavior, desculpa o inglês, desculpa a pronúncia, sustentabilidade ou sustentável aqui. E aqui desenvolvimento e traz algumas opções. Aqui a gente poderia acrescentar, por exemplo, agroecologia, e eu coloquei, eu posso colocar aqui ended, e educação. Me interessa a agroecologia e educação. Então, me interessa aqui educação, educacional, educativo. Aí eu poderia colocar o eduque até aqui, utilizando o radical da palavra e acrescentando um asterisco. Então, ele vai recuperar tudo que tiver no radical daquela palavra, tudo que tiver, educação, educacional, enfim, tudo que tiver no prefixo dessa palavra. Então, aqui eu estou pesquisando agroecologia e eduque, utilizando o asterisco. Então, ele trouxe aqui o resultado 5.722 e teria da mesma forma as opções aqui para fazer o refinamento e fazer verificar o que me interessa dentro desse resultado. Como eu falei, o portal ele tá fazendo uma série de alterações na página, na interface, e por enquanto não está disponível a opção de administrar aqui a minha conta. Tinha essa opção aqui do meu espaço para que a gente administrasse, mas ele está aparecendo assim, sem as funcionalidades. A gente mandou um e-mail ontem questionando, ainda não teve resposta, mas de qualquer forma a gente vai deixar os contatos e eu vou mostrar para vocês também como é que faz para fazer essa administração quando estiver habilitada. É uma coisa bem interessante dentro do portal, porque a gente pode fazer, às vezes a gente cria uma estratégia de busca muito, muito longa, tipo, a gente combina vários termos, seleciona o ano, seleciona o tipo de material, enfim, cria toda uma estratégia de busca e depois a gente sai porque vai precisar fazer alguma coisa e tem que replicar tudo aquilo para refazer. Quando está disponível aqui no meu espaço, ele vai salvando tudo que a gente fez. E eu não sei se alguém já utilizou o portal antes, quando estava habilitado, e também tem a opção para a gente criar alertas. Então, eu não preciso entrar toda vez na base para saber se tem um documento novo que corresponda com aquela minha estratégia de busca.
Então, eu marcaria lá, faria a marcação, e sempre que tivesse um documento novo que correspondesse com aquela minha solicitação de busca inicial, ele vai mandar um e-mail avisando, ó, tem um documento novo com aquela sua estratégia de busca. Ele leva em consideração tudo que você utilizou de refinamento, com exceção do ano que foi selecionado, porque como o portal de periódicos, às vezes, colocam documentos mais antigos disponibilizados, ele entende como documento do que foi feito o upload recente, não a data de publicação. Isso. Eu vou mostrar aqui como é que aparece, mas, como eu falei, ele não está disponibilizado agora, mas é dentro do meu espaço. Depois que você fizer essa identificação. Chega no e-mail. Não, a notificação do documento, né? A pergunta. Não, minha dúvida é se poderia deixar salvo. Isso. Aí, no caso, no teu perfil vai ter essa opção do espaço, que vai deixar lá salvo, é isso? Aqui, quando está habilitado, deixa eu mostrar aqui como aparece no... Ah, certo. Aí dá para ouvir, né? Bom, ela perguntou aqui onde fica as estratégias de busca que foram salvas aqui. Ele vai ficar dentro do meu espaço aqui, dentro do portal da CAPES aqui. Como eu falei, ele ainda está desabilitado, não sei se é porque estão fazendo alguma configuração. Quando ele estiver habilitado, ele vai aparecer dessa forma aqui, você vai fazer aquela entrada que eu fiz inicial, é um ambiente virtual para a gestão do conteúdo, ferramenta gratuita que oferece serviços relacionados ao portal, como inscrição nos treinamentos online, registro de artigos e alerta de pesquisa realizadas no acervo. Essas são as principais ferramentas que são disponibilizadas no meu espaço. Dá para criar um ambiente, acessar um ambiente. Aí utiliza o nome do usuário, ao criar o cadastro você receberá um e-mail e em 48 horas um link de ativação da conta. Isso aqui vocês podem fazer, fazem o cadastro e vai estar criando o meu espaço. O problema é que ainda não está habilitado essas funcionalidades que eu vou mostrar agora. Eu já tinha feito antes, nem tinha essa configuração, quando não tinha assim, né? Eu já tinha, quando eu mexi no CPF, porque para finalizar o cadastro, ele tem CPF cadastrado. Aí eu coloco lá, não esqueci minha senha. Acontece que eu não só esqueci a senha, eu esqueci também o meu usuário, qual é? E o e-mail que eu tenho cadastrado lá é um e-mail que não existe mais, eu coloco e-mail que eu não tem acesso. Acessar. Aí ele diz que entrar em contato com o suporte. Pode ser que você, suporte regional? Não, na verdade, o suporte regional daqui... Deixa eu só repetir a pergunta, eu lembrei agora. Deixa eu só repetir a pergunta. A usuária está falando aqui que ela já tinha um cadastro muito antigo no portal de periódicos, mas quando foi acessar o e-mail que é redirecionado, o login, o nickname, o apelido e a senha provisória para refazer, é de um e-mail que ela não tem mais acesso. Nesse caso aqui, aí você vai ter que vir na página do portal, aqui, mesmo sem estar logado, aqui, Fale Conosco, e fazer esse preenchimento aqui das informações. Aí você vai relatar aqui o que está acontecendo, informar o e-mail novo que você quer receber, aí eles vão enviar para o e-mail, de acordo com essas informações, para o e-mail que você cadastrou, para voltar a acessar. Porque como o cadastro é feito pelo CPF, então é um cadastro único, então você tem que fazer essa administração. Aí, depois que tiver no meu espaço, você vai fazer o preenchimento lá dos dados para fazer o cadastro e quando voltar ao espaço favoritos, você vai ter acesso a essas funcionalidades aqui, ó. Você tem a opção de fazer registros salvos, apresentar lista de registros salvos e detalhamento, como a possibilidade de organizar por etiqueta. Então, dentro do meu espaço favoritos, você tem a possibilidade de criar pastas e fazer a administração dessas pesquisas. Então, eu posso criar uma série de pastas com assuntos diferentes que eu estou fazendo pesquisa ao mesmo tempo. Fica salvo o histórico de buscas, então ele aparece
dessa forma aqui, e dentro desse histórico a gente tem a opção de criar alertas, que seriam esses alertas para ele avisar sempre que tiver um documento novo. E aparecem também as buscas salvas, que é possível, que é exatamente isso, de criar os alertas, o RSS, e você recebe por e-mail. Eu acho que deve ser alguma coisa que eles ainda estão habilitando, porque quando a gente volta aqui na pesquisa, deixa eu voltar aqui, só para voltar para aquela pesquisa. Quando a gente volta aqui para a pesquisa, ainda está habilitado essas marcações. Então, a gente clicaria aqui e tudo que tivesse selecionado já ia para os meus favoritos. Só que a gente está sem entender porque está habilitado aqui, mas não tem a opção. Foi exatamente esse questionamento que a gente fez, mandando um e-mail para o suporte daqui. A gente tentou o suporte direto da CAS, mas tem o suporte regional, que fica aqui na UFPE também, que vocês podem verificar aqui no suporte regional aqui. Tem aqui, ó. Tem o bibliotecário Raul César, ele é o responsável pelo suporte regional aqui, então tem um e-mail também. Se vocês tiverem alguma dúvida, não conseguir resolver aqui com a gente também, pode se reportar para esse suporte. Então, voltando aqui, no meu espaço, então, como eu falei, não está habilitado, a gente fez o teste ontem e ainda está dessa forma. Se tiver qualquer novidade também, vocês podem tirar dúvida com a gente e a gente pode também informar através das redes sociais, né, Sivaldo? Quando estiver disponível, a gente já informa também no Instagram do Sistema Integrado de Bibliotecas. Voltando aqui, na busca, eu tinha mostrado, acho que o que tem mais detalhe para a busca é exatamente a busca por assunto, e essa busca aqui para buscar tudo, mas a gente também tem a opção de fazer uma busca por base e por coleção. Aqui na busca por base e coleção, eu acho que é interessante quando você já tem um conhecimento ou você não está fazendo essa busca inicial. Então, eu já sei uma base de dados que tem uma boa cobertura naquele assunto, no que eu estou fazendo pesquisa, eu posso selecionar aqui a base, eu posso verificar aqui, acho que tem a Cielo, que acho que muita gente utiliza, principalmente durante a graduação, eu utilizei bastante, inclusive. Então, ele vai trazer aqui, ó, eu botei aqui Cielo, ele traz aqui Cielo Livros, Cielo Cuba, Cielo.org, que aqui é o geral, o Cielo Analytics, que ele faz a análise de citação desses documentos, e traz aqui. Então, eu poderia fazer a pesquisa aqui dentro da própria base. Vocês vão perceber que, fazendo a pesquisa dentro dessas bases, dentro desses editores, a interface é muito parecida com o portal de periódicos. Eles tiveram essa preocupação de criar uma interface muito similar às principais bases utilizadas. Então, vocês vão ver que o Cielo utiliza a mesma, é bem parecido, tem a opção de busca avançada, busca simplificada, refinamento. Então, até a disposição dessas informações são parecidas. Então, se eu colocar aqui a busca, o resultado vai aparecer com a interface bem parecida com a do portal de periódicos, ó. Tá vendo? Então, vai estar aqui, ó. Aqui as opções para refinamento, aqui as informações de autoria, de título, aqui traz mais algumas funcionalidades que é de acordo com o próprio portal. Mas é interessante porque, à medida que você conseguir utilizar uma base, você conseguir utilizar outra de forma muito autônoma, porque é muito similar a interface. Aqui ainda na busca por base, se você não sabe exatamente qual a base que você quer fazer a pesquisa, você tem a possibilidade de verificar por área do conhecimento o que é que tem disponível. Então, deixa eu só voltar aqui, busca por base. Então, aqui nos refinamentos, tem a opção de selecionar por área. Então, se eu quero verificar as bases que tem disponível numa determinada área de conhecimento, eu já posso selecionar aqui, ó. E ele traz as áreas com mais detalhamento. Então, vai ter, ó, as diversas engenharias por grandes áreas, por grandes assuntos. Então, eu posso verificar aqui ou fazer a própria busca aqui. Eu posso verificar, por exemplo, educação,
ver o que é que tem, ó, educação física e educação, ele apresenta aqui 33 bases, aí eu poderia clicar aqui, clicar em filtrar, e ele vai me listar essas 33 bases, foram 33, foi? 33. Então aqui eu sei que essas bases têm boa cobertura na área da educação. Também tem a possibilidade de verificar as áreas multidisciplinares, então pode selecionar todas também e verificar. Mas é interessante para também verificar o que tem disponível dentro da sua área de conhecimento. Então, vocês verificam, aí vocês dão uma browseada, verifica dentro de cada uma dessa base, enfim, e vê o que mais atende à necessidade de pesquisa. Por exemplo, eu quero saber sobre isso, mas dentro da área de psicologia social, aí eu preciso ir para a base de dados ou eu posso botar isso na base anterior? Pronto. A pergunta dela foi se ela quer fazer uma pesquisa sobre diálogo de saberes, mas quer incluir alguns termos. Tem duas possibilidades. Aí você vem aqui na pesquisa inicial e faz essa... Deixa eu só copiar aqui, novamente. E acrescenta o outro termo, então eu quero... Mas só publicações de psicologia social. Dentro de nesse caso, você teria a possibilidade de ou pesquisar dentro das bases, fazer a busca dentro das bases, ou acrescentar o próprio termo aqui na busca. Então, eu vou colocar aqui o diálogo dos saberes, entre aspas, de novo, para localizar, e acrescentar psicologia. Opa, ficou em caixa alta. E acrescentar aqui psicologia. Tá certo, né? Não precisa colocar Não. Na verdade, sempre que a gente utiliza o AND, na verdade, eu entendo como redundante se a gente não está fazendo uma pesquisa simplificada. Porque sempre que a gente utiliza espaço, ele vai entender que é essa mais essa palavra, como uma pesquisa normal no Google. Mas como ele indica aqui, para a gente utilizar quando faz a busca simplificada, mas aqui nessa busca tudo, a gente pode separar apenas por espaço e ele vai entender como se a gente estivesse utilizando o operador. Vai aparecer as duas, não é uma ou outra. Não, vão aparecer as duas. Nesse caso aqui, ele vai pesquisar diálogo de saberes na expressão dessa forma e psicologia. Então, ele vai ter que me trazer como resultado... Eita, acho que foi porque eu botei um... Ó, não trouxe nenhum resultado. Então, nesse caso aqui, talvez ou psicologia... Psicologia está escrito certo? Deixa eu confirmar aqui. Acho que está, né? Ah, tá tudo errado. É por isso que não recuperou. Tem Y, pronto, agora vai recuperar. Foi erro do operador. Não foi erro do... Ó, trouxe um resultado bem pequeno, 5 resultados. Mas a partir daqui, o que a gente sugere quando o resultado é muito pequeno, incipiente assim, a gente pode verificar os artigos que são interessantes, que atendeu àquela pesquisa inicial e verificar como os termos são utilizados dentro daquele documento. Nesse caso aqui, eu também poderia expandir os resultados, então ele vai trazer um pouquinho mais de resultado do que 5. Ó, nesse caso, nem expandiu. Às vezes acontece isso também. Pode ser que eu tenha restringido demais essa pesquisa. Aí também o que a gente vai fazer é isso, utilizar dicionário de sinônimo, verificar na internet ou verificar dentro do próprio documento. Então, aqui, clicando no documento, ele vai trazer essa informação aqui mais detalhada, então poderia verificar como aparece essas informações. Ó. Aqui tem psicologia e diálogo com conhecimento, política, legal, enfim. Aí eu poderia voltar e refazer aquela pesquisa inicial, porque realmente 5 é um número muito pouco até para a gente fazer estado da arte de um documento. Mas a gente tem que identificar qual foi o erro da pesquisa inicial e tentar refazer essa busca. Aqui no portal ainda, a gente tem a busca de livros, que seriam os e-books dentro do próprio portal.
Além aí funciona da mesma forma. Eu poderia pesquisar aqui qualquer assunto, qualquer termo, ou ainda utilizar os filtros aqui por idioma. Aqui ele traz poucas opções de refinamento. Ele traz o tipo de base de dados, se é livro, proceeding, áudio, documento, vídeo, relatório. Aqui traz a opção de idiomas. Pode ser que é bem limitado, um pouco mais limitado, tem inglês e português. E aqui tem uma opção para selecionar os editores, se eu conheço exatamente quais são os editores que têm a publicação daquele livro que eu estou pesquisando. Ou ainda fazer aquela combinação. Aqui dá para pesquisar por título, por assunto, o ISBN, que é o que individualiza o livro. Se eu sei exatamente o livro tem documento, eu posso utilizar aquela sequência numérica para localizar. Dentro do livro, o portal de periódicos realmente não é o forte dele são realmente as revistas científicas, mas tem uma coleção também, e acho que é interessante dar uma verificada. O que a gente sugere também é, como a gente tem a assinatura da minha biblioteca, se você estiver pesquisando livros, e-books, vocês podem utilizar também a minha biblioteca para fazer essa pesquisa e verificar o que a gente tem de livro eletrônico. Aqui ainda, na busca do portal, a gente tem uma última opção aqui, que são as listas de periódicos das revistas. Então, aqui, essa lista de periódicos, eu acho que funciona exatamente. Se a gente está fazendo uma pesquisa inicial por assunto, a gente vai fazer aquela busca na busca por assunto. Eu faço aquela combinação de termos, mas muitas vezes eu sei exatamente qual é a revista que eu quero ou qual é a revista que aquele artigo que eu estou procurando tem disponível. Então, eu posso fazer a localização desses periódicos aqui. Então, da mesma forma aqui, a gente tem como verificar as revistas por área de conhecimento. Então, aqui eu poderia ver, tá vendo? Administração, educação, sociologia. Vou clicar aqui em psicologia, como foi a última pesquisa que a gente acrescentou. E ele vai listar aqui todos os periódicos que tem naquela área. Então, tá aqui, Abdiraz, Abstracta, Linguagem, Mente e Ação, Acadêmico e Psiquiatria, Acidente, Análise e Prevenção, Ação Psicológica, enfim, tem as revistas aqui. Tem também a opção para selecionar o idioma. Então, a gente poderia fazer esse filtro aqui. Aqui aparece inglês em primeiro, alemão em segundo, português aqui em terceiro. Então, teria a opção também da gente selecionar esses idiomas aqui. E como funciona essa busca por revista. Aí vai funcionar da mesma forma. Eu vou selecionar aqui, ele vai direcionar traz aqui algumas informações da revista, e aqui, clicando em editor, ele vai direcionar para a página da revista. O que a gente chama de editor dentro do portal de periódicos, muitas vezes eles fazem uma compilação de várias revistas e cria uma interface para fazer a busca integrada nessas revistas. Assim funciona a Cielo, que eu mostrei, funciona algumas muito mais conhecidas, como a Scopus, a Science Direct, a Elsevier. Funciona assim como eles juntam uma gama de revistas ou documentos em geral e criam uma interface para busca. Essa página não sei se é porque está lenta ou está realmente fora do ar. Vou tentar clicar em outra revista aqui, só para ação psicológica. Clicar aqui. Acho que aquela página mesmo está fora do ar. Pronto, aí ele direciona aqui. Essa revista, por exemplo, é uma revista disponível em espanhol, na página da Cielo. Então, tem aqui, os últimos documentos. O último ano de publicação foi 2020. Aí aqui a gente clicaria realmente no número e verificaria. Clicando aqui no número, eu vou clicar aqui no número 2, 2020, que é a última, vai trazer aqui o sumário. Aí a gente vai ter as informações gerais e aqui o próprio texto. Ela é em espanhol, clicando aqui no PDF, vai direcionar para esse artigo. Então a gente teria acesso ao conteúdo completo aqui do artigo, da mesma forma com alguns links aqui. Eu achei que os links estavam direcionando para a página, mas estava direcionando para o Google Acadêmico. Então, deixa eu só confirmar aqui. Aqui está direcionando para o DOI. Deixa eu só ver. O DOI também, naquela pesquisa inicial, se eu sei exatamente qual é o número identificador, assim como as revistas que têm o ISSN e os livros que têm o ISBN,
os artigos, documentos, na verdade, documentos dispersos, né, principalmente artigos, tem o Digital Object Identification, o DOI, que é o número sequencial que identifica aquele documento. Então, tem também essa possibilidade de você digitar o número do DOI e verificar se aquele documento está disponível no portal de periódicos, naquela busca inicial. Eu copiaria essa sequência numérica aqui final e verificaria se ele está disponível também lá no portal de periódicos. Então, aqui está. Nesse aqui ele direcionou para... Então, eu acho que tem alguma diferença. Nos artigos, às vezes direcionam realmente para o portal e alguns direcionam para o documento. Como a gente sabe dessas bases, quais são as que têm mais com a sua área? É muito ligada à área de trabalho, né? Todas que já teve uma sobre cada base. Tem. A pergunta dela foi se tem como saber qual a área de cobertura de cada uma das bases. E porque, às vezes, a base é sobre uma área, mas não tem uma boa cobertura sobre alguns assuntos. Aqui na pesquisa por base, aqui na lista de base e coleções, quando você clica em uma dessas bases, ela vai trazer um resumo. Eu vou colocar aqui a ScienceDirect, que acho que é bem conhecida. Antigamente, acho que era uma das mais pesquisas, quando não tinha essa busca integrada no portal, era uma das mais utilizadas, assim, inclusive porque o portal de periódicos, eu até vou mostrar para vocês, antigamente não tinha os dados de bibliometria, que a gente chama de dados bibliométricos, que identifica quanto aquele artigo foi utilizado, quanto foi citado, fator de impacto daquele documento. Então, algumas bases já tinham essa informação e eram bem utilizadas. Science. Eu acho que cliquei, não sei se eu cliquei errado. Science Direct. Web of Science, não sei. Eu vou clicar na Web of Science. Bom, aqui, ó, clicando no título da revista, ela vai trazer aqui um resumo com algumas informações. Então, acho que é uma forma da gente, pelo menos, ter uma ideia geral. Essa daqui é uma base de dados multidisciplinar que indexa somente os periódicos mais citados em suas respectivas áreas. É também o índice de citações, informando cada artigo, os documentos por eles citados. Essa daqui é a base principal da Web of Science. Aí, clicando aqui, ele vai direcionar para a página Web of Science e vai funcionar a busca exatamente como aquela busca inicial. Então, da mesma forma aqui, eu vou botar educação aqui, bem genérico. E, ó, para vocês verem, aparece exatamente daquela forma. Aqui vai ter a opção de refinamento, apareceu 6.485 documentos, que eu coloquei um termo muito genérico e amplo, mas já teria a opção aqui para fazer os refinamentos dentro dessa pesquisa, enfim. E como vocês podem ver, a disposição das informações é bem similar ao portal de periódicos, aquela página inicial. Se eu colocar a busca por assunto, automaticamente vai buscar em todas as bases. Vai buscar em todas as bases. Quando faz a busca por assunto, ele busca em todas as bases, nessa busca inicial aqui do portal de periódicos. Tanto nessa busca aqui, buscar tudo, ou nessa busca aqui por assunto. O que a gente pode verificar aqui, como eu falei, ele faz a busca. Ele utiliza como parâmetro aqui para organizar esses resultados aquilo que eu falei. O número de citações, o número que aquela palavra se repete dentro do documento, talvez isso não seja tão interessante para a qualidade do documento. E aqui ele mostra, no próprio resultado aqui, ele mostra algumas opções de dados bibliométricos. Então, tem esse aqui, que é o Altimetry, ele mostra aqui, ó, 17 citações. Clicando aqui, a gente vai ter mais informações. Então, ele vai direcionar para a página do Altimetry com esse documento, ó. O título é Human and Social Values em Agricultura, uma revisão. Aqui.
Então, ele vai trazer aqui o número de citações desse documento, 17 citações, aí traz algumas informações, ó, no top 25 dos mais pesquisados no Altmetric. Aí, nova compra, política de aqui, traz algumas informações também e tem como ver no próprio site do documento. Além desse Altmetric, tem também esse Plum X Metrics, que também traz algumas informações de citação. Ó, esse aqui, inclusive, ele aparece com um número maior de citações no mesmo documento, 49 citações, 204 capturas e compartilhamento em mídia social. Então, tem essas informações aqui de citação. Acho que é interessante porque um artigo, quanto mais citado, mais utilizado para referenciamento, é porque ele tem uma qualidade, né? Então, é uma validação também da qualidade desse documento. Acho que do portal Periódicos, era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que tem disponível na própria página do portal. Então, aqui a gente fez mostrou as opções de busca. Aqui ele traz alguns destaques com algumas informações recentes sobre as bases de dados e algumas informações também sobre o própria CAPES. Aqui ele traz algumas informações sobre acesso aberto, são aqueles documentos que são publicados já com acesso sem precisar de alguma assinatura. Então, eles já são publicados para que o acesso seja qualquer pessoa, independente de ter cadastro no portal. Aqui tem as opções de treinamentos, o que a gente está dando uma mini oficina aqui. A ideia é que despertar a curiosidade que vocês passem a utilizar esses documentos, inclusive porque quando teve essa mudança dos acessos do portal periódico, foi um grande choque para a gente, porque antigamente, como eu falei, se uma instituição tivesse um mestrado e doutorado e com uma boa avaliação, ela tinha acesso ao conteúdo integral do portal de periódicos da CAPES. E, de repente, eles foram fazendo os filtros e retirando alguns para diminuir custo de pagamento, né, das assinaturas. Para vocês terem ideia, o portal Periódicos ele tem as 5 revistas mais conceituadas do Brasil. Então, a Science está disponível no portal Periódicos, a gente tem acesso a essa revista, que é super cara, uma assinatura. Então, a gente tem. Então, a ideia dessa conversa é também para a gente despertar e que passem a utilizar mais o portal. E a gente sabe que quando tem corte, sempre fica nessa situação. A gente sabe também de algumas iniciativas que não foram continuadas, como acho que tinha um portal de domínio público que não está sendo mais alimentado, ainda está disponível. Enfim, tem algumas iniciativas que acabam não sendo descontinuadas exatamente porque não tinha muito acesso. Então, é interessante. Então, dentro do portal, ele tem um calendário de treinamento, que é um calendário dado pelos próprios editores ou pelo pessoal da CAPES. Então, é bem mais completo, enfim, é direcionado para cada área de conhecimento. Clicando lá no calendário, vocês têm a possibilidade, eles colocam por blocos de períodos. Então, a cada semana, eles fazem por área de conhecimento, eles vão disponibilizando. Tem os multidisciplinares, que cobrem todas as áreas, mas se vocês forem passando aqui, vocês vão ver que vão ter alguns específicos. Semana sem treinamento, ciências da saúde, ciências biológicas, engenharias, enfim, vai estar separados aqui. Para fazer o cadastro nesse treinamento, basta estar identificado aqui no portal. Depois que você fizer o cadastro, fizer a identificação, você consegue selecionar e fazer o cadastro para participar do treinamento online. Ainda aqui nessa página inicial do portal, a gente também tem um material de apoio, que eu vou disponibilizar, eu fiz um resumo de alguns materiais de apoio e também fiz as adaptações, porque como mudou a interface, a gente teve que fazer a adaptação, e o material que está disponibilizado ainda está desatualizado, então tem coisa que está em local diferente, mas tem aqui os materiais de apoio. Então, tem como filtrar também se é apresentação, se é áudio, imagem, planilha, texto e vídeo. Tem esse material para vocês verificarem como fazer pesquisa dentro do portal, como utilizar alguma das próprias bases. Então, tem aqui, ele traz aqui a informação, se é apresentação, se é texto, se é planilha. Aqui tem a opção para baixar esse material.
E aqui tem uma informação do que é esse material. Material enviado pela CARG. Isso aqui quase não tem informação, mas deve ter algum tema de informação. Publicado em formato de apresentação, acadêmico on file. Aí tem a opção de baixar e você utiliza também para o material para ter maior facilidade na utilização do próprio portal. Aqui ainda tem alguns informativos sobre as funcionalidades, as bases de dados, os editores. Aqui tem informações gerais sobre o próprio portal da CAPES, e aqui tem o menu de ajuda. Então, tem aqui perguntas frequentes, tem o suporte regional, como eu falei, e tem aqui o Fale Conosco, que vocês também podem mandar qualquer dúvida com relação, seja ao uso. Se alguém tiver alguma dificuldade de fazer o acesso remoto ao portal de periódicos CAPES, a gente solicita que entre em contato com a STD. Mas se for alguma dificuldade para a utilização do próprio portal, vocês podem entrar em contato com a gente aqui do Sistema Integrado de Bibliotecas. Aqui eu vou deixar alguns contatos, mas eu vou mandar na lista de e-mails da instituição de vocês essa apresentação resumida. Então, tem o site da gente, o site do CIB, tem o e-mail do atendimento, que qualquer coisa o Iliana também direciona. Aqui tem os telefones de contato e aqui tem as redes sociais também, que a gente vai divulgando algumas informações. Aqui no próprio site do CIB, a gente também coloca alguns tutoriais para a utilização dessas ferramentas que a gente disponibiliza para pesquisa. Então, aqui no cib.frpe.br, tem aqui, nessa aba de tutoriais aqui, tem, acesso à rede Wi-Fi, tem algumas informações, portal de periódicos CAPES, acesso remoto, aí vai trazer como é que você faz o acesso ao portal de periódicos CAPES. Aqui ainda mudou os prints ainda estão da página antiga, depois a gente volta a atualizar, mas funciona da mesma forma, seleciona a universidade, vai colocar as informações de login e senha, e aqui tem também o guia de uso do portal, que é o guia, como eu falei, é o do próprio portal, mas ele está desatualizado, e tem esse que a gente utilizou para a apresentação, que está mais resumido, mas tem as informações também. Bom, eu acho que... Sim, deixa eu mostrar para vocês aqui, serviços digitais.ufrpe.br. Para fazer abertura de chamado dentro da STD, vocês vão utilizar esse site aqui, é serviçosdigitais.ufrpe.br. Aí aqui você vai colocar o e-mail e a senha que vocês têm do e-mail institucional e vai logar e vai fazer a abertura de chamado. Eu posso até entrar aqui para mostrar para vocês rapidinho como funciona. É necessário que eu também a senha. Isso, faz a solicitação também por lá. Aqui, eu vou entrar aqui rapidinho. Só para mostrar. Aqui tem como a gente utiliza, enquanto servidor aqui, a gente faz uma série de abertura de chamados, mas para fazer a abertura de chamado novo, clica aqui em mais, coloca o título, resumo, coloca as informações, novo, o tipo, se é dúvida, incidente ou requisição de serviço, aqui coloca o telefone ramal e aqui escolhe o tipo de serviço. Site corporativo, provavelmente vai ser... Só se tiver problema de acesso que precisa fazer essa solicitação. Se vocês tiverem acesso normal, enfim, é só para, no caso que ela falou que que a senha não consegue fazer alteração. Faz. Fisicamente, eles funcionam. Sabe onde fica o prédio de apoio? É o próximo prédio. É na entrada que vai para a parte de saúde, para o DQV. Tem também o telefone que eles disponibilizam para atendimento, que é o 3320-5999, que você pode abrir, inclusive, chamado, sem precisar entrar nesse site, abrir o chamado por telefone.
5999. Bom, eu vou abrir agora para dúvidas, eu vou ver também se tem alguma dúvida no chat que não foi respondida. E, enfim, e a gente fica à disposição, se vocês tiverem mais alguma dúvida, para a gente tirar sobre o portal Periódicos. Só porque não é porque eles não conseguem acessar os periódicos, nem o Wi-Fi tá legal. Nem do Wi-Fi tá dando certo? Tá? Com Wi-Fi, acessar o portal a Wi-Fi. Teve uma dúvida aqui no chat que foi com relação ao acesso do portal que não está conseguindo acessar via Wi-Fi da universidade. Como eu falei, quando você fizer o login no Wi-Fi da universidade, ele já deveria identificar que você está acessando de uma rede autorizada e já identificaria lá, não ficaria como gratuito, ficaria como FRPE. Se acontecer esse erro, pode ser realmente algum problema de acesso do próprio celular, aí realmente teria que verificar com a STD para ver essa configuração. Se tem algum problema no acesso do próprio Wi-Fi, não seria exatamente o portal. O portal está funcionando, a gente não teve nenhum reporte de erro, então está funcionando. Hoje eu testei também pelo celular. O portal também tinha um aplicativo de celular, mas ele também não está disponível. Não sei se também eles estão fazendo alguma atualização, não teve nenhuma informação. O interessante do aplicativo era que você conseguia fazer leitura offline do material sem precisar baixar, enfim, tinha uma série de funcionalidades também que era interessante, mas ainda não está. Hoje ele não está nem aparecendo, inclusive, na loja, quando você pesquisa. A gente tentou tanto pelo iOS quanto pelo Android, não está disponível. Também a gente não tem informação se é alguma atualização que eles estão fazendo. Alguém tem mais alguma dúvida com os... Dados. Boa pergunta. Eu vou até dar uma olhada agora para ver se ele permite alteração. A pergunta dela foi com relação a alterar. Ela mudou de instituição e dentro do cadastro dela do portal de periódicos, ela ainda está na instituição antiga, né, no e-mail. Eu vou verificar aqui porque realmente eu não lembro se tem como ver, mas você vem aqui depois de entrar na minha conta, tem como fazer a alteração aqui, ó. Você clica em minha conta, dados pessoais, e você faz a alteração. Aí coloca o novo e-mail e faz a alteração de senha também. Pode colocar aqui, ó. Você pode, inclusive, ter mais de uma vinculação com a instituição. Se você tiver mais de uma vinculação, você pode fazer o cadastro aqui, ó. Você seleciona, eu vou selecionar aqui como se fosse fazer um cadastro inicial. Então, aqui, Pernambuco. Eu posso colocar, se eu tivesse um vínculo como discente também na universidade, a Universidade Federal Rural está lá no final aqui. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo mestrado aqui, eu já tenho um vínculo como servidor, eu poderia fazer o cadastro desse vínculo aqui, ó. Clicaria aqui e adicionaria esse novo vínculo. Também tem a opção de excluir o vínculo anterior e fazer um cadastro novo. Aí, depois que fizer essas alterações, tanto do e-mail quanto desse vínculo, se for o caso, clica aqui em salvar e ele faz essas alterações. Aí eu acho que você deve receber novamente uma confirmação no e-mail para fazer a ativação. No cadastro inicial, a ativação se dá em até 48 horas, então você tem que verificar, porque talvez você não consiga ainda fazer essas alterações. Mas no cadastro, depois de feito, não tem prazo não para envio de resposta, não. Tem alguma dúvida no chat? Não, né? Só Só em relação à frequência do online que está sendo verificada. Pronto. A frequência do online está sendo registrada de forma automática e a gente vai enviar, depois da conclusão da semana, acho que a gente começa a enviar os comprovantes de participação nos minicursos. A gente tinha colocado as inscrições online, tanto para o presencial quanto para o remoto, para a teleaula, mas a gente ainda vai ter oficina. A gente tem hoje à tarde a oficina de... Eu não lembro quais são as oficinas.
fontes de informação na web, a gente tem hoje à tarde, e a partir das 14 vai ser aqui nesse mesmo espaço, e também tem online. A gente não está mais... tem a semana toda. Ainda dá para fazer online, não, né? Não, online não. Mas quem quiser participar presencialmente, pode vir de forma espontânea, e depois a gente passa a ata para dar comprovante. A gente vai ter ainda essa semana preenchimento de currículo Lattes, vai ter... Elaboração de trabalho dentro das questões de acessibilidade. Eu vou pegar uma fila aqui, porque se alguém tiver interesse em participar das outras basta vir para cá, para a Biblioteca Central e participar. Então, a gente vai ter fontes de informação na web hoje à tarde, e também tem outro dia. Uso do portal de periódicos, que é esse que eu mostrei para vocês hoje. A gente vai ter outras turmas para atender tanto quem estuda no horário à tarde ou no noturno. A gente vai ter normalização de trabalhos acadêmicos também, e currículo Lattes, preenchimento e atualização. E também tem produção de documentos acadêmicos acessíveis, que é com uma parceria com o NACES, que é o Núcleo de Acessibilidade aqui da Universidade. Então, vocês podem olhar também lá no cib.frpe, que vai ter essa no Instagram da gente, que vai ter essas informações. Aí vocês podem ouvir espontaneamente aqui nos horários. A gente está oferecendo em 3 turnos, acho que o turno da noite acho que só vai ter portal de periódicos, mas manhã e tarde é sempre às 10 e à tarde às 14, e é nesse espaço aqui. Então, vai ser a semana toda de capacitação e treinamento. Então, fica o convite também para vocês. Virtualmente. Um local de jantar, porque o meu está presencial. Pode ser informação, né? Se pode fazer a troca do presencial para o pode, né? A gente pega teu e-mail e envia o link. Bom, é isso, gente. Obrigado pela escuta. A gente se coloca à disposição aqui na biblioteca. Eu estou aqui no horário de manhã e tarde. Se vocês tiverem qualquer dúvida, seja até dúvida de configuração, se a gente puder, a gente direciona. Se não for a gente que possa resolver, direciona para a STB, faz esse direcionamento. E, enfim, agradeço a participação e a gente se coloca à disposição. Tem os contatos, depois a gente vai enviar essa apresentação resumida, e tem os contatos lá, então a gente vai mantendo contato. Qualquer dúvida, pode falar com a gente ou por e-mail ou nas redes sociais, e a gente vai estar mantendo esse diálogo. Tá ok? Obrigado. Boa semana para a gente. Professora,